Queria te chamar para ler comigo no livro de Juízes, no capítulo 13, no versículo 25. Nós vamos ler alguns versículos aí dentro desses capítulos, entre o 14, o 15, o 16, alguns versículos isolados, só para que a gente possa entender, porque todos eles têm um sentido. Juízes, capítulo 13, obrigado, filho. Versículo 25. Tem aqui também. Nós vamos fazer por aqui, ó. Vocês vão me acompanhar por aqui, ó. Vamos lá. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manaé-Dan, entre Zorá e Astaol. O Espírito do Senhor começou a agir em Sansão. Agora no capítulo 14, no versículo 5, para mim, por favor. Capítulo 14, versículo 5. É de Sansão que nós estamos lendo. Sansão foi para Timná com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timná, de repente um leão forte veio rugindo em direção dele. Por favor, abaixo, versículo de baixo. O Espírito do Senhor apossou de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Agora quero te chamar para ler comigo também, no versículo 19 do capítulo 14. Versículo 19 do capítulo 14. Então o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte, e ele desceu até a Esquelon, e ali matou 30 homens. Versículo 13 do capítulo 15, diz assim: então amarraram com 2 cordas novas e fizeram sair da caverna. Quando Sansão chegou a Leí, os filisteus gritando vieram encontrá-lo, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Para encerrar, amados, capítulo 16, versículo 28. E Sansão orou ao Senhor dizendo: ó Senhor, meu Deus, peço que lembre-te de mim. Por favor, me dá-me força, só mais esta vez. Deixa que eu, de uma só vez, me vingue dos filisteus, por terem furado os meus olhos. Então, agarrou as 2 colunas do meio que sustentavam o templo, com a mão direita numa coluna e com a mão esquerda na outra, jogou todo o seu peso contra elas e gritou: que eu morra com os filisteus. E em seguida deu um empurrão com toda a força, e o templo caiu sobre os governadores e todas as outras pessoas. E assim Sansão matou mais gente na sua morte do que durante toda a sua vida. Amém? Irmãos, vocês notaram alguma coisa nesses textos, nesses versículos que nós lemos? A força do Sansão vinha da onde? Do Espírito de Deus que apoderava Sansão. Então, amados, só para a gente poder entender um pouco a história, eu preciso desenhar um pouco a história para a gente poder entender o que essa mensagem quer dizer para nós. Então eu quero pedir que preste bem atenção mesmo. Sansão era filho de Manoá. O pai dele chamava Manoá. Antes de Sansão nascer, um anjo visita Manoá junto com a esposa, e Manoá já era de idade. E a mãe também de idade estéril. E a Bíblia diz que já havia 40 anos que os filisteus estavam oprimindo Israel, judiando de Israel, roubando Israel, saqueando Israel. Fazia 40 anos que o povo só sofria, amados, não vivia. Eles não viviam, eles sobreviviam. 40 anos sobrevivendo,
Porque os inimigos vinham, Mateus, roubavam, levavam, tudo aquilo que eles projetavam, não dava nem tempo deles começar a fazer, o inimigo vinha e levava embora. Os filisteus era o medo, era a angústia, era o pavor do povo de Israel. E os filisteus, eles adoravam o deus Dagon. O que significa o deus Dagon? Dagon significa o Deus caído. Então você já entende quem que o inimigo está adorando, certo? Só que o sucesso do meu inimigo gera inveja em mim. E aí, a falta de conhecimento e de entendimento fez com que Israel também começasse a adorar o Deus Dagon. E ali Israel começa uma sincretise muito forte. O que é isso, pastor, sincretise? Israel, de manhã, Mateus, levantava um altar, adorava o Deus Jeová, o Todo-Poderoso. Mas à noite eles adoravam o Deus Dagon, no mesmo altar. De manhã eles adoravam o nosso Deus. Mas à tarde, à noite, eles adoravam o Deus caído. Amados, com Deus não tem mistura. Ah, pastor, isso é o povo de Israel, isso não tem nada a ver comigo, pastor. Isso não tem nada a ver com a minha história, isso não tem nada a ver com a minha vida. Eu só adoro um Deus, eu vou na igreja todo domingo, eu levanto as mãos, eu canto. Pastor, eu vou na igreja, eu tomo santa ceia. Pastor, eu vou na igreja, eu dou oferta, eu dizimo. Eu vou te dizer como é que você adora o Deus Dagon. Eu não quero dizer que todos fazem isso, mas grande parte faz. Amém? Porque, amados, a palavra do Senhor mais nos confronta do que nos conforta. Entende? A mesma mão que vem aqui, dá o dízimo, dá a oferta e pede a bênção, é a mesma mão que muitas vezes contrata uma prostituta e paga para ela e sai com ela durante a semana e traz a esposa. Será que tem isso dentro da igreja? A mesma mão que levanta e adora, o mesmo corpo que contempla do Espírito Santo de Deus, é o mesmo corpo que vai para as festinhas só aqui numa rocha, ó. É o mesmo corpo que levanta a mão e fala, eu sou templo do Espírito. Amado, você entende que a gente também está adorando Deus de Israel, num período, em outro período também nós estamos adorando um Deus caído? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz nu, o sistema e o governo é dele, amados. Tudo aquilo que você faz que não é de Deus é do inimigo. Então os seus esquemas, os teus métodos, aquilo não, pastor, mas eu vou na igreja domingo, eu sou fiel no dízimo, mas não é fiel à esposa, está perdendo tempo dando dízimo. Eu dou oferta porque eu quero que o Senhor me prospera, mas você dá 50 de oferta, gasta 200 com a prostituta. Está entendendo? Ah não, pastor, eu dou 100 de oferta, eu faço isso, mas gasta 120 no boteco com bebida, com cachaça. Vocês estão entendendo? Será que é só o povo naquele tempo que adorava o Deus de Israel e o Deus Dagon? Ou também na nossa geração isso está acontecendo? Ou será que nessa geração de igreja isso está acontecendo? Acontece. E eu vou te dizer, entenda isso. Nesse período todo, Deus falou assim, eu preciso libertar Israel. Mais uma vez Deus falou, eu preciso tirar Israel da prisão. Deus não desiste, amados. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. Deus sempre vai insistir em mim e em você. E aí Deus falou assim, eu vou levantar alguém, eu vou levantar um homem de Deus ali, uma família de Deus, para que possa ser um sol que brilha, para que possa ser uma luz que brilha. Qual que é o significado do nome Sansão? Quem sabe aqui? É sol. O nome de Sansão em hebraico significa sol. Então Deus falou assim, então Deus entendeu, no meio de um caos,
no meio de uma escuridão, no meio de pessoas perdidas, sem conhecimento, pessoas sem direção, eu vou levantar alguém, um escolhido, um separado, um nazireu, e esse vai brilhar com uma luz, e esse vai ser resposta para essa geração. O que Deus está falando para nós? Se nós nos tornarmos esse nazireu, esse sol, nós somos a luz do mundo, o sal da terra, e vamos ser resposta no meio da sociedade. Foi para isso que o Senhor está levantando essa igreja. Como Ele levanta, no meio de um caos, Ele gera Sansão no meio de um caos, no meio de uma escuridão, no meio de adoração sem sentido, adoração sem conhecimento. Ele levanta um sol, uma luz. Foi para isso que Deus nos chamou, amados. Você acha que está escrito à toa que nós somos a luz do mundo? É no meio do caos que a gente tem que brilhar. É quando nada dá certo lá fora que as nossas coisas têm que dar certo para mostrar que Deus é por nós. E quem será contra nós? Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Ou eu vivo isso, ou eu paro de pregar o Evangelho. Vocês estão me entendendo? Então ele levanta, ele vai, presta atenção. Ele escolhe uma família, um casal improvável. Porque Deus, Ele é assim. Ele pega quem não é para fazer ser. Ele pega quem já não tem mais condição e dá condição para ter. Deus faz assim. Então Ele escolhe alguém que não pode ter filho, que não pode gerar, e no meio de um caos Ele gera um milagre. Entenda algo, o que Deus vai fazer na nossa vida, nesse tempo agora. Deus vai gerar milagre na minha vida, na tua história. No meio de um caos, no meio de perdidos, no meio de escuridão, Deus vai gerar milagre através de nós. Deus vai gerar luz, Deus vai gerar o sol através de nós. Amém? Só que Deus falou para o pai e para a mãe de Sansão: olha, eu vou levantar luz, e luz tem que brilhar. Só que eu preciso que vocês façam um acordo comigo. Um pacto, uma aliança. Qual é, Senhor? O que nós devemos fazer? Primeiro ponto: não beber bebida forte, não chapar. Que mais? Crente não bebe. Segundo, não tocar em coisa morta. Terceiro, ele é nazireu, não pode passar navalha, cortar o cabelo do menino. Pastor, mas isso não tem nada a ver comigo. Eu já sou crente, eu não bebo. Eu não vou tocar em defunto. Eu não vou tocar em coisa morta. E o pior, eu não posso mais cortar o cabelo, pastor? Vou te explicar o sentido de tudo isso. Primeira coisa, você está aqui na igreja hoje, talvez você esteja com a tua família, com os teus filhos, e talvez apareça uma pessoa que você ama, um parente querido, e esse parente querido passou o domingo inteiro tomando um monte. Está tortinho. Aí ele para o carro ali. Talvez você está sem condução hoje. E ele fala assim: deixa que eu levo os teus filhos. Deixa que eu levo a tua família para a tua casa. Tem multa aqui no meu carro. Eu tenho condição de levar bêbado, trêbado, bebida forte, curta, zóio de calango, zóio de galo, sem osso, alisa. Olha, eu conheço, hein? Eu já tive lá, mas fui sarado, glória a Deus. Sem osso. Eu vou levar a tua família. Eu quero ver se você tem coragem de botar a tua família num carro dele. Tem? Porque quem bebe bebida forte é irresponsável. Deus não trata negócio com pessoa irresponsável. Deus não faz negócio com pessoa irresponsável. Deus não tem aliança com pessoas irresponsáveis. Vocês estão me entendendo? Pessoas que perdem a sua sã consciência são pessoas irresponsáveis. Com esse tipo de gente que oscila em temperamento, que uma hora está bem, está sã, mas outra hora está dominada por uma bebida, ou por uma droga, ou por um vício. Com esse tipo de gente, Deus não tem aliança, Deus não trata de negócio, Deus não faz vínculo. Está entendendo? Por isso que para ser nazireu, o que é ser nazireu, pastor? Alguém separado. Nazireu significa separado, consagrado.
Quando você é separado, você não tem mistura com as coisas do mundo. Porque Deus não tem mistura com as coisas do mundo. Então, primeiro ponto, ele não pode beber bebida forte. Por quê? Porque Deus não gera vínculo e não faz aliança. E não entrega coisas grandes em mão de pessoas que são irresponsáveis. Segundo, não toca em coisa morta. Ah, pastor, eu não toco em defunto, nem em cachorro morto, nada. Eu vou te dizer. Você veio para a igreja, aceitou Jesus, converteu, uma nova vida. Para Deus o tempo, ele separa o tempo em 3 períodos. Passado, presente e futuro. Satanás olha o teu passado, os homens olham o teu presente, mas Deus olha para o teu futuro. Certo? Então quando você vem, você mostra para os homens que você assumiu uma aliança com Deus. Presente, Deus vai te entregar coisas grandes para o futuro. Você precisa caminhar até lá. Certo? Só que o passado, Satanás está olhando, e ele sabe de onde você veio. Ele sabe da amizade que você tinha, do boteco que você andava, da casa de prostituição que você percorria, dos esquemas que você participava. Ele sabe tudo do seu passado. Presta atenção. Então você vai para a igreja bonitinho. Você passa na frente do baile, está tocando. De repente, sem perceber, você toca só aqui com a perninha, ó. Você já começou a mexer na coisa morta. Aquilo é teu passado, aquilo morreu. Não, mas só um pouquinho, porque eu tenho necessidade. E quem mexe na coisa morta, fede. Se você procurar uma casa, essas coisas aí, macumba, candomblé, essas coisas que chamam entidade, você vai ver que eles buscam uma entidade chamada Beuzebu. Beuzebu, um deus, Beuzebu. O que significa Beuzebu? Significa uma entidade das moscas, dos mosquitos. Irmãos, se nós trazer um negócio podre, fedido aqui, morto, você acha que vai ter mosca aqui ou não? Tem alguém está vendo alguma mosca aqui? Não, né? O povo todo mundo bonito, cheiroso, transformado e renovado no Senhor. Se a gente trazer algo morto aqui, o que é morto fede ou não? Vai ter mosca ou não? Você entende que quem ama coisa do passado e voltar no passado é Satanás. Quem teve um encontro com o Senhor, certo? Mostrou para os homens, o batismo é o quê? Você mostrar para todos que você está nascendo de novo, você está abandonando o passado e ativando uma nova caminhada para o futuro, concorda comigo ou não? E aí, Satanás, ele conhece teu passado, ele vai lá e coloca para você, só mais uma, a saideira, vai, você pode. Ninguém vai ver. Não, vamos melhor. Tem gente que veio, aceitou Jesus, está na caminhada com o Pai, mas não pode falar daquele negócio mal resolvido lá de trás, porque não perdoou, está magoado ainda. Então coisa do passado está fedendo, não está resolvido. Está entendendo? Então tem coisas mortas, que muitos estão voltando para trás e tocando nelas. E Deus estava dizendo para Sansão, não pode tocar em coisa morta. Mas a igreja crente está cansado de voltar no lugar do pecado e remexer naquilo que fede. Crente faz isso ou não? Será que nessa geração a gente encontra isso? Ou é só Sansão que tocou naquilo que estava morto? Ou, amados, como é que está isso? Será que nós não estamos voltando lá e mexendo naquilo que está morto? Irmãos, entenda algo. Deus chamou Sansão para ser libertador. Amém? Deus chamou Sansão para ser luz. Amém? Qual era o propósito de vida de Sansão, cara? Gerar libertação. Ser luz na terra. Ser resposta. Deus está nos chamando como Sansão nessa noite, homens e mulheres de Deus, separados, nazireu, que não se envolve com o mundo, que não se envolve com o pecado, que abandonou o passado e deixou para trás. Sabe para quê? Para gerar libertação no bairro que eu moro, para gerar libertação na comunidade que eu ando, para gerar libertação na minha família, na minha casa, pessoas que não conhecem Jesus, conhecer Jesus através do meu testemunho.
Foi para isso que Jesus está chamando. Tem Sansão aqui nessa noite, Deus está chamando. Deus tem, amados, a tua vida tem um propósito, e o propósito é ser luz nessa terra, ser um sol que brilha. Foi para isso que o Senhor está te chamando e me chamou. Só que aí, o terceiro ponto da aliança que Deus quer com eles é que não pode cortar o cabelo, passar navalha. Você fala, pastor, mas então eu tenho que deixar meu cabelo crescer? Preste atenção. Eu vou te explicar. Por muito tempo eu busquei resposta disso em Deus, e eu orando ao Senhor, Deus, Ele trouxe essa revelação, e eu buscando entender a cultura judaica, e Deus me mostrou o porquê. Irmãos, eu estava lendo sobre Sansão em livros escritos por judeus que escreveram livros ao redor da Bíblia, que explicam, cada livro desse tem vários livros, cada livro da Bíblia, amados, tem vários livros escritos sobre as histórias de cada homem na Bíblia. Judeus, pessoas que conviveram, que viram e escreveram de forma diferente. Sansão não era alguém, talvez você possa imaginar Sansão, um cara que destruía, que matava 1000, tal, um cara forte, gigante. Não. Sansão era um cara comum, que magrelo, pesava aproximadamente 75 quilos, uma pessoa comum. Tanto que se você começar a ler o texto, você vê que é verdade disso, porque todas as vezes que ele desafiava os filisteus, ele era motivo de zombaria, ele era motivo de descrédito, porque ele não aparentava uma força física da forma que ele falava. Vocês estão me entendendo? E dentro do judaísmo, dentro dos judeus, era comum homens com tranças, homens de cabelos longos. Entenda que você vai descobrir o mistério. O que significa? A Bíblia diz que Sansão tinha 7 tranças. O que significa essas 7 tranças? Um candelabro de ponta cabeça, derramando o óleo e o azeite. A gente coloca, conseguiu, Thiago? Não? Não? Então eu ia colocar a imagem de um candelabro. Quem conhece o candelabro aqui? Para que serve um candelabro? Um candelabro era usado antigamente, dentro do grande templo em Israel, dentro das congregações. O candelabro ele era colocado em lugares específicos dentro do templo, dentro de uma congregação. E ali eles eram colocado o azeite, o bálsamo dentro dele. E dentro desse azeite, nesse azeite, o candelabro tem 7, é um pé com 7 pontas assim, e ali eles colocavam o fogo, e o candelabro iluminava todo o templo. E o candelabro na cabeça, as tranças de Sansão simbolizam esse candelabro de ponta cabeça a unção, o óleo do Senhor derramado sobre a cabeça dele. Até aí, amém. A maior dificuldade dos filisteus era descobrir o segredo da força de Sansão. Se entrar um cara aqui, talvez cabeludo, com 7 tranças, e falar assim, gente, qual que é o segredo da força desse cara? Talvez você falar, de cara você pode falar, é o cabelo dele que é grande. Mas era comum homens ter cabelos compridos e trançados naquele tempo. Então a forma física dele era de uma pessoa comum. O cabelo dele era como o de uma pessoa comum naquele tempo. Eu falei, Senhor, e aí? Até aí os estudos me ensinou. Mas, e o que mais? Aí o Espírito Santo falou para mim, filho, é que os meus segredos estão nas pessoas comuns. Naqueles que não aparentam ser, mas são. Sabe aquela mulher que é dona de casa, que está lá lavando a roupa ou fazendo aquela comida para o marido? Deus tem segredos com ela, porque ela é uma pessoa comum. Sabe aquele cara que você fala assim, não, que ele é só alguém que trabalha no comércio, ele é alguém comum, mas é com esses que Deus tem segredos. Deus não olha como um homem, Ele não escolhe como um homem, são com as pessoas comuns que o Senhor tem segredos guardados. E vou te dizer muito mais, e é essas que têm força para enfrentar um batalhão. Então eu quero dizer para você nessa noite, não queira mudar a tua identidade, não queira mudar quem você é,
Porque o Senhor te escolheu da forma que você é, do jeito que você é. Se você é dona de casa, o Senhor te escolheu assim, Ele vai te usar assim. Se você é um comerciante, Deus vai te usar no comércio. Se você é um funcionário, Deus vai te usar no teu trabalho. Entenda que Deus trabalha com as pessoas comuns. Foi assim que o Senhor me mostrou. Pastor, mas e aí, e Sansão? Sansão, como nós lemos, todas as vezes que ele passou por uma batalha, todas as vezes que ele passou por uma adversidade, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, se apossava dele. Ele vencia leão, vencia 30 homens, lutava contra homens, não tinha... A Bíblia diz, se você continuar lendo, se você ler a história dele, que ele entra numa cidade, e ele tira as portas da cidade e coloca nos ombros. Alguém comum, fazendo coisas incomuns, cara. O que Deus está nos chamando para viver, entenda isso, são coisas extraordinárias com Ele. Deus está pegando pessoas nesse lugar, pessoas comuns, para viverem coisas incomuns com Deus, coisas que homens vão olhar assim, não acredito que ele faz aquilo, não, ele só é alguém comum, mas esse comum está fazendo coisas extraordinárias. Não, aquela mulher era só uma dona de casa, que lavava a roupa do marido, mas Deus está usando ela para fazer coisas extraordinárias. Não, aquele cara só trabalha no comércio das 8 às 6, mas Deus está pegando ele para derrubar um exército de filisteus. Deus está pegando pessoas comuns para fazer coisas extraordinárias. Mas qual é o segredo disso, pastor? Responsabilidade. Separado do mundo e do pecado. Amém? E o teu secreto com Deus, pessoas lá fora não precisam saber. Porque tem coisas entre você e Deus que muitas pessoas que sentam com você, que se relacionam com você, não podem saber. Porque tem pessoas que você vai contar os teus sonhos, elas não vão acreditar nos teus sonhos. Segredos que você tem com o Pai é só com você e com o Pai. Segredos que não podem ser revelados. Irmãos, Deus está dizendo assim, igreja, eu estou pegando os improváveis. Aqueles que ninguém dá nada, aqueles que todos olham e falam, é só mais um, é só mais uma mulher, é só mais um homem. Deus está dizendo, é esses que eu coloco a minha força, é esses que eu quero usar. Eu vou usar quem ninguém dá nada, eu vou usar aquele que é só mais um. Irmãos, entenda, porque o mais importante é entender isso, aleluia. Porque às vezes a gente consegue ter uma vitória numa batalha. Sansão, ele perdeu o sentido. Ele perdeu. Ele tocou em coisas mortas, ele mexeu em coisas que não poderia mexer. Ele tocou em coisas mortas. Irmãos, deixa as coisas mortas para trás. O mundo é coisa de morte. O salário do pecado é Não volte para mexer nas coisas que já estão mortas lá fora. Sansão foi e mexeu. Sansão fez o que não poderia fazer. Sansão, ele teve uma aliança com uma prostituta. Se envolveu e entrou em lugares que não poderia entrar. Irmãos, esse é o erro da igreja desde a criação do mundo. A igreja, eu não sei que diabo é esse, gente. Uma coisa que tem que tocar em tudo. Se Deus já te deu o jardim inteiro, para que tocar apenas numa fruta? Irmãos, entende o tamanho, a grandeza do chamado de Deus para as nossas vidas. Olha quando Deus falou com Adão, Adão, o jardim é teu, tudo é teu, desfrute daquilo que eu estou te dando, só não toque aqui. Sansão foi lá e... Adão foi lá e tocou.
Sansão, eu vou te chamar como a luz, você é o sol que vai brilhar, o que está sobre a sua cabeça é a minha unção, é o candelabro, é o óleo derramando sobre, eu vou guiar você, eu vou dirigir você, você vai ser a resposta, você vai ser o que a humanidade precisa. Sansão, eu vou te fazer de você um grande nome, mas só não toca nas coisas mortas, só não bebe, e só não conta o segredo nosso, Sansão. Só o meu e o seu. Você sabe para quem que Sansão contou o segredo? Para uma prostituta. Irmãos, a prostituta, ela não tem vínculo porque ela ama, ela tem vínculo porque ela quer receber. Jesus tem vínculo porque ama. Jesus morreu por amor, sem querer nada em troca. E nós quebramos vínculo com quem nos ama para nos entregar para quem não nos ama. Deixamos de nos relacionar com quem nos ama para nos relacionar com quem não nos ama. O que acontece com Sansão? Ele conta o segredo que ele tinha com Deus. Ele faz tudo fora o protocolo. O salário do pecado é a? Os filisteus vieram. Pegaram Sansão, furaram os olhos dele, e ele ficou cego. Levaram ele numa moinha, colocaram ele numa moinha, e ele ficou puxando a moinha, fazendo força, e cego. E o pior, 3 coisas: fazendo força, andando em círculo e sem ver. Você, quando volta para mexer em coisas mortas, você deixa de ver o teu futuro. Está entendendo? Porque o pecado ele te cega. Quando você retrocede para o passado, você fica um cego diante das promessas de Deus. Foi o que aconteceu com Sansão. E aí, quando você se envolve com as coisas do mundo, você pode andar, 5 anos na igreja, 10 anos na igreja, 15 anos na igreja, 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, e você não sai do lugar. E o pior, cansado. Você sabe por quê? Porque você está trabalhando naquilo que não é teu, naquilo que não te leva a lugar nenhum. Final das contas, você é alguém escravo de Satanás. Porque esse é o projeto do inimigo contra as nossas vidas. Esse é o projeto. Talvez, irmãos, vocês queriam ouvir outra palavra, uma palavra que motivasse, mas a gente precisa entender coisas. Porque ou a gente aprende a ser crente de verdade, ou a gente não vai. Porque com Deus não tem metade, meia boca, em cima do muro. Com Deus a gente é, ou a gente vai, ou a gente para. Tem gente assim andando em círculos, sem conseguir prospectar algo no futuro? Tem gente cansada da vida. Tem gente que não consegue sair à noite para comer um lanche com o filho, porque está cansado de tantos problemas que enfrentou durante o dia. Tem gente assim ou não? Cega, não consegue ver um palmo, porque está tão envolvido com o lastro do pecado, que não consegue enxergar na frente. Aí você sabe o que o inimigo olha? O inimigo olha e fala assim: eu consegui. Conseguiu? Consegui. Ele tinha chamado para ser luz, ele tinha chamado para ser o sal da terra, ele tinha promessa de ser a resposta no meio da comunidade dele. Deus tinha lugares altos para ele, porque Deus não chamou para os vales, irmãos, Deus chamou para o lugar mais alto. Ele tinha, nossa, aquele cara tinha um futuro extraordinário, aquela família tinha um futuro extraordinário, aquela mulher tinha um futuro extraordinário. E aí, para quem que ele perdeu? Perdeu para o diabo? Não. Sansão perdeu para ele mesmo. Eu
eu sou mentoreado por uns líderes nos Estados Unidos, e uma das coisas que um líder disse para mim esses dias foi, administrar uma empresa é fácil. Aí eu perguntei, uma grande empresa? Ele falou, a maior empresa. Eu falei, mas quando você administra uma empresa, uma igreja, família, aí ele falou assim, você administra tudo e tudo com sucesso. Eu falei, mas como? Ele falou, desde quando a sua vida pessoal, você está bem administrado. Divide a tua vida em 3 partes, espiritual, emocional e físico. O principal é o emocional. Se você conseguir administrar essas 3 etapas na tua vida bem, o teu emocional, o teu físico e o teu espiritual, você administra qualquer negócio em qualquer lugar. O cara falou isso para mim. Falei, amém, irmão, recebo. Irmão, você acha que eu venho aqui pregar para vocês? Eu também sou mentoreado, eu ouço ministrações, eu busco muito. E isso é importante. E cada vez que eu começo a buscar mais, eu começo a ver que o emocional ele é o mais importante. Porque pessoas com os emocionais abalados, ela não consegue exercer uma fé forte. E a pessoa com o emocional muito abalado, ela explode no físico. Engorda, fica gordo, ou não consegue fazer nada. É isso, cara. Vira um regaço. Isso tudo é fruto de emoções mal resolvidas. É um setor único que tem que ser bem administrado. Bem administrado. Então, quando você olha para Sansão, nós estávamos ouvindo uma ministração, eu e minha esposa, essa semana, e um coach, ele disse assim, quando você está passando uma crise gigante financeira, uma crise louca, apertado dinheiro, aí você faz um bom negócio, você ganha um bom dinheiro. Primeira coisa que teria que ser feito é sair, pagar as contas, colocar as coisas em dias, deixar um dinheiro guardado para uma dificuldade e tal, se estruturar, é ou não é? E esperar o próximo mês para um bom negócio. Não é? Isso não seria o certo? Mas aí a pessoa que não é curada emocionalmente, a primeira coisa que ela faz é pegar o dinheiro e comprar um carro novo para mostrar para os outros que ela tem. Aí no final das contas ela acaba sem o carro e com a dívida. E fica com a dívida. Devendo sem o dinheiro e não saiu do lugar. Como Sansão, andando em círculo, cansado da vida e dos problemas. Você sabe o que é isso? São pessoas que não conseguem se administrar emocionalmente. Perdeu para o diabo? O diabo só assistiu. Quem perdeu para si mesmo. Pessoas mal resolvidas emocionalmente trocam valores. Preferem andar com coisas para mostrar para os outros que por viver uma vida interna mais contente. Estão entendendo? Trocam valores, estão mais preocupados em com os outros do que com si próprio. Em mostrar e do que em viver. Aí tem uma frase que eu postei esse tempo atrás no Instagram, quando você mais busca ter, mais você deixa de ser. Quanto mais você quer ter para mostrar para os outros, você deixa de ser em Deus. Estão entendendo? Quando eu olho para a vida de Sansão, eu vejo ele querendo pressionar Dalila, impressionar os filisteus, impressionar todo mundo. Quando eu vejo ele querendo fazer tudo para mostrar para todos, o tempo inteiro ele dizendo, eu faço, eu arranco as portas. Você pode ler a história de Sansão, eu arranco as portas, eu faço, eu sou o cara. O tempo inteiro que ele buscou ter, ele deixou de ser aquilo que Deus chamou para ele ser. Mas aí, amados, Sansão, ele faz o último acerto da vida dele, porque eu quero finalizar fazendo essa ministração dessa forma aqui agora, porque talvez você pode ter entrado aqui e feito tudo como Sansão fez até agora. Pastor, tem como eu mudar minha vida? Tem. Tem como mudar minha história? Tem, porque há tempo para isso. Como mudar? Sansão, da mesma forma que ele nos ensina, ele nos mostra com os erros dele, ele nos mostra com um acerto. Você sabe por quê, amados? Porque no final da conta, tudo aquilo que a gente faz, a gente vira motivo de deboche. Para a concorrência, para o mundo, para os amigos e até para a própria família. Ah lá, o derrotado. Quem disse que ia ser alguém, não é ninguém. Ah lá, se você ler o texto ali, o texto que nós acabamos de ler, por último, você vai ver que os filisteus estavam zombando de Sansão. Talvez hoje, com tudo que nós fizemos na nossa vida, hoje nós somos motivo de zombaria na nossa família,
Alguém que quis acertar por várias vezes e não acertou. Talvez a pessoa vai olhar para você assim e vai dizer assim: ah lá, fulano está no terceiro, no quarto casamento ou no segundo casamento, não dá em nada, já tentou várias vezes, não vai sair do lugar. Talvez é isso, talvez não fale na tua frente, irmãos, mas pode ter certeza que fale por trás. Ah lá, ó, é mais um negócio que ele está tentando abrir, vai quebrar de novo, falaram isso para mim, vai quebrar de novo. Ah lá, é mais uma coisa que ele vai fazer que não vai dar certo. Só que a questão é o seguinte, irmãos, eu fiz tantas coisas na minha vida, mas eu fiz querendo viver. Quando eu comecei a fazer as coisas na minha vida, querendo morrer, as coisas começaram a dar certo. Vocês vão entender o que eu estou dizendo. Chama o motivo da gozação. Vem Sansão. Ah lá, o lutador, o que bateu, o que apanhou, o doente emocionalmente. Ah lá, cadê ele? Até música cantaram para ele. Ele chegou cego. Falaram assim, ó. Ele falou: me leva nos pilares. Ele pediu, levaram ele. E a Bíblia diz que com uma mão ele apoia num pilar. E com a outra ele apoia em outro pilar. Amados, aqueles textos que nós lemos, vocês viram Sansão pedindo para o Espírito Santo entrar nele? Vocês viram ou não? Ele não pediu nenhuma vez, todas as vezes que ele precisou, Deus estava nele. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossava dele, tomava ele. Nenhuma vez ele pediu para que Deus entrasse nele, nem por uma vez ele pediu a presença de Deus. Todos os momentos que ele precisou, no meio de uma luta, no meio de uma adversidade contra o leão, contra os filisteus, o Espírito Santo de Deus ia lá e uau! E ele vencia as batalhas. Mas dessa vez ele pediu: Senhor, só mais essa. Só mais essa. Você sabe qual que é o maior erro do crente, irmãos? É que muitas vezes a gente fica perdendo tempo com campanhas e campanhas dentro da igreja, pedindo algo para Deus que já era nosso e nós perdemos no meio do percurso. Tem isso ou não? Tem gente pedindo tanta coisa para Deus aqui na igreja, que Deus está te dizendo hoje: filho, já era teu, você perdeu no meio do percurso. Não precisava você pedir, já era teu. Tem gente fazendo campanha de 7, eu não vi tanto 7 na minha vida igual eu vejo hoje nesse tempo. 7 terça diz, 7 quinta diz, 7 sexta diz, tem tal musiquinha que dá para fazer, 7 pá, fazer até uma música para isso. Tanto 7 que tem. Perdendo coisa que já era sua, pedindo para Deus o que já era seu, clamando para Deus, fazendo força, porque já era seu, mas você perdeu no meio do percurso. Sabe por que você perdeu? Contou os seus segredos que era seu e Deus para os outros. Tocou onde não podia tocar, foi aonde não podia ir. Oh meu Deus, e você perdeu aquilo que era gratuito, que Deus tinha te dado. Mas Sansão, ele chega na porta, nos pilares, cego, e ele diz: Senhor, só mais dessa vez. Qual era o propósito de Deus desde o início com Sansão? Matar os filisteus. Os filisteus levaram Israel a adorar o Deus Dagom, o Deus caído. Os filisteus roubavam Israel. Os filisteus roubavam os filhos de Israel. Os filisteus acabaram, 40 anos aprisionando Israel. Ele põe a mão. Presta atenção. Por mais que você se perdeu no meio da caminhada, ainda Deus não cancelou os propósitos na tua vida. Senhor, pastor, mas o que eu preciso fazer para que esses propósitos se cumpram? Para que o propósito inicial seja cumprido na minha vida? Eu tinha um chamado lá atrás, mas eu me perdi no meio do percurso. Põe a mão nos pilares do pecado,
do passado, da vaidade, do orgulho, e faz a oração que Sansão fez. Que morra eu, para que o propósito seja cumprido. Se você não morrer para o mundo, meu irmão, você nunca vai viver a vida verdadeira que o Senhor te prometeu. A Bíblia diz que Sansão matou mais homens com a sua morte do que em vida. Quando você entende que você precisa morrer para as luzes, para os holofotes, para a vaidade, para o orgulho, para o mundo, você vai viver o maior chamado de Deus na tua vida. Aí você pode dizer, pastor, mas se eu quer que eu morra, presta atenção, Sansão morreu fisicamente, mas cumpriu um propósito. Não é porque Sansão morreu fisicamente que você vai morrer. Talvez a sua morte hoje, o tempo hoje é diferente, a tua morte hoje é morrer para o mundo. Morrer literalmente, sabe? Alguém que te via no pagode, alguém que te via na festa, alguém que te via no bar, alguém que te via no boteco, alguém que te via no esquema, que te via no jogo, em tudo aquilo que você fazia de errado que as pessoas te viam, com vício. Vão perguntar, cadê fulano? Nunca mais eu vi ele. Eu acho que ele morreu. Cadê a irmã, aquela lá que fazia isso, aquilo? Nunca mais eu vi ela. Eu acho que ela morreu. Você precisa ser dado como morto para o mundo lá fora, para que Deus cumpra os propósitos do início na tua vida, de você ser sol, ser luz no mundo. Aí eu quero dizer para você, lá em Evangelho de João, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí eu vou dizer, ele é o quê? Ele é a vida, não é? O que eu disse para você? Que Deus divide o tempo em 3 partes: passado, presente, futuro. Para o passado, para o mundo, está morto. Perguntaram de você lá, falaram que você estava morto, porque nunca mais te viram. Deram você como morto, você está morto, acabou. Morri, pastor? Morreu. E aí ele chega, Jesus chega naquele que está morto, que morreu para o mundo. E ele diz assim: eu sou a ressurreição. Você morreu, passado, ficou lá para trás. Presente, a ressurreição que é Cristo chega e coloca em pé. E ele diz: eu sou a ressurreição e a... Ele poderia dizer assim: eu sou a ressurreição, e parar ali. Só ressuscita e ficar parado. Mas ele diz: eu sou a ressurreição e te prometo uma vida e vida em abundância. Além de eu te tirar do mundo dos mortos, eu te colocar em pé, eu te ressuscitei, você morreu lá, eu te faço vivo. Se você não aceitar a morte hoje, amados, jamais você terá vida, porque só tem vida quem reconhece a morte. Se você ler lá em Eclesiastes, Deus fala que hoje você empurrou os pilares, hoje você disse: morre eu, para que os propósitos se cumpram na minha vida. Se você não aceitar a morte hoje, tem mais prazer na morte do que na vida. Então você diz: morro hoje, para que os propósitos se cumpram. Aí o mestre chega: te ressuscito, filho, porque eu sou a ressurreição e a vida, e você terá uma vida, e uma vida com abundância em mim. É isso que eu quero ministrar para vocês nessa noite. Hoje você precisa decidir morrer para o mundo. Hoje você precisa decidir morrer para o pecado, para as coisas do mundo. Não tem como, amados, viver os sonhos de Deus se não morrer para essas coisas. Senão nós vamos passar a vida inteira andando em círculo, cansados, sem chegar no nosso destino. E o pior, sem enxergar aquilo que era claro aos nossos olhos.
é uma opção. Por isso que ele disse: eu sou a porta. Quem entrar por essa porta, esse terá vida eterna. O que o Senhor tem para você, amados, não é só a eternidade, porque a vida de eternidade é gratuita, mas o Senhor tem uma vida de honra para com você nessa terra. Não podemos mais perder, não podemos mais sobreviver, temos que viver a glória do Senhor aqui. Nós temos que ser prova do Senhor. Quando a gente olha, qual que é o único livro da Bíblia que ainda não acabou de ser escrito? O livro de Atos. Então entenda que a igreja está escrevendo esse livro. E eu quero pôr meu nome nessa história. Irmãos, imagina aqueles caras que seguraram a Arca da Aliança no Rio Jordão para que o povo passasse. A igreja são esses sacerdotes segurando a arca para que pessoas alcancem e cheguem na terra prometida, cara. Nós precisamos escrever essa história. Nós não podemos parar no meio do caminho. A gente não pode mais andar em círculo. Chega, amados, a igreja andou em círculo vários anos andando em círculo. Vários anos do mesmo jeitinho, da mesma coisinha, da mesma situação, da mesma coisinha. Chegou o tempo da gente viver o maior de Deus. Vamos ficar em pé, amém, para adorar o Senhor. Entenda que o Mestre está aqui, Jesus está aqui. Se você decidir morrer hoje para o mundo, Ele está disposto a fazer você viver hoje para as coisas dEle. Se você tiver decidido a morrer para o mundo hoje, Ele está decidido a fazer você viver hoje para as coisas que Ele tem para você. Aleluia.